Olá, tudo bem? Aqui é a Bia Conte, estamos no canal Frequenciando Saúde. No Brasil, quase 10% da população tem algum tipo de problema relacionado à ansiedade. A taxa é 3 vezes superior à média mundial e coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking. Embora muita gente não saiba, a ansiedade é uma emoção normal, comum em nós seres humanos, quando estamos prestes a passar por uma situação estressante ou diferente das nossas vivências cotidianas. No entanto, se essa emoção estiver em desequilíbrio e começar a afetar negativamente o dia a dia dessa pessoa, isso pode se tornar um problema e virar uma doença, principalmente quando começam a aparecer sintomas físicos da doença, e deve ser tratado de forma adequada. A ansiedade geralmente está ligada à expectativa de uma situação futura. Essa tensão toda geralmente está relacionada a possibilidades hipotéticas ou cenários catastróficos, geralmente sem uma causa real e que não trazem nenhum retorno positivo para o paciente e nem resolvem qualquer tipo de problema. A ansiedade, quando não tratada, leva a alterações físicas e psicológicas no indivíduo. E que tipo de alterações físicas podem acontecer? A pessoa pode sentir dor, pressão ou um aperto no peito. Ela pode sentir o coração disparado ou batendo com mais força do que o normal. Pode sentir a respiração ofegante, então uma respiração mais curta e acelerada, falta de ar, boca seca, tremores nas mãos e nas pernas, formigamento no corpo, cansaço ou fraqueza física, agitação motora, agitação das mãos, pés, pernas, braços. Então, pessoas que têm síndrome das pernas inquietas ou gesticulam demais. Mãos frias e úmidas. Tensão muscular, dores musculares. Enjoo, dor de barriga, diarreia ou cólicas. Tontura, visão turva e dor de cabeça, principalmente por conta da tensão muscular. E que tipo de sintomas psicológicos que a pessoa pode desenvolver? Fala acelerada, nervosismo ou tensão constante, sensação de que algo ruim está para acontecer, dificuldade de concentração, dificuldade de se desligar do motivo da tensão, preocupação exagerada, dificuldade de dormir, pegar no sono ou manter o sono constante sem despertar ao longo da noite, irritabilidade, pensamentos repetitivos ou torturantes, pensamento acelerado, dificuldade de fazer uma coisa de cada vez, entre outros. Existe uma certa confusão entre as sensações de medo e ansiedade, mas vamos aqui diferenciar esses termos. A ansiedade aparece como uma preocupação exagerada por uma situação futura, como um medo por antecipação. É uma expectativa negativa de que as coisas não sairão como o esperado. Já o medo aparece como uma preocupação ou tensão por uma situação que está sendo vivida no presente. O medo é direcionado para algo que está acontecendo ou que está na iminência de acontecer. E agora, o mais importante: o que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade? Primeira coisa, a atividade física. Então, toda atividade física ajuda a liberar no organismo algumas substâncias que regulam o nosso humor, o nosso emocional. Então, substâncias como serotonina, como endorfina, tudo isso regula nosso padrão emocional, mantendo a gente fora do estado de depressão, de ansiedade e outras doenças psiquiátricas que aparecem quando estas substâncias estão em desequilíbrio. Outra coisa muito importante é ter uma dieta saudável.
Então, principalmente evitar algumas substâncias que são prejudiciais para os ansiosos de plantão. Então, substâncias como açúcar em excesso, carboidratos em excesso, nicotina, o álcool, o glutamato monossódico, que é uma substância que está presente em vários temperos prontos, como por exemplo esses temperinhos de miojo, temperos prontos do tipo sazon. Então é aquele famoso Ajinomoto. Então essas substâncias, elas são irritantes para o nosso cérebro, estimulantes e irritantes. Mais um estimulante, obviamente, a cafeína, que a cafeína também presente no café, presente no chá mate, no chá verde, presente nos energéticos, na Coca-Cola. Então tudo aquilo que tem cafeína a gente procura evitar para diminuir o impacto disso já sobre uma pessoa que tem uma tendência à ansiedade. Outra coisa que pode ser feito para diminuir a ansiedade são práticas relaxantes. Então, banhos em ofurôs, banhos quentes em banheiras, massagens, relaxamento, meditação, a meditação guiada ou mindfulness, exercícios respiratórios ajudam bastante, onde a gente controla a respiração, inspira por uma determinada contagem, segura, solta lentamente. Todas essas práticas ajudam o corpo a aliviar o estresse. Uma coisa muito importante que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade, e parece uma coisa óbvia, mas que as pessoas estão abandonando por conta da correria do dia a dia, da sua rotina, são as práticas prazerosas, as práticas que te trazem um bem-estar. Então, coisas como passear, viajar, fazer uma atividade de lazer com a família, fazer alguma atividade artística que seja da sua preferência, como dançar, cantar, fazer alguma prática de artesanato, coisas que ocupem a pessoa e que te tragam um bem-estar, uma alegria e um prazer de estar executando aquela atividade. Muito importante estar presente mentalmente nas coisas que você for executar. A gente tem o hábito, muitas vezes, de fazer coisas simultaneamente. Então, é muito importante nós fazermos uma coisa de cada vez e estar presente em cada coisa que nós formos fazer. Então, por exemplo, se a gente for jantar, almoçar, sentar, almoçar, fazer parte daquele momento é importante. É você estar participando, olhando a sua comida, saboreando a comida, estar ali presente e não assistindo uma televisão enquanto come ou mexendo no celular enquanto está fazendo isso. Então, fazer coisas simultaneamente faz com que a pessoa não esteja presente naquilo que ela está executando. Isso faz a pessoa, é um estresse para o organismo executar várias atividades ao mesmo tempo. Isso acaba estressando o organismo, embora a gente não perceba, são coisas sutis, mas isso estressa o organismo, é uma sobrecarga de informação, de atividades, e isso piora principalmente para as pessoas que já têm a tendência à ansiedade. Então, esse hábito que os ansiosos têm de executar várias tarefas ao mesmo tempo leva a uma outra situação que gera uma ansiedade também aumentada, que é começar a fazer uma coisa e não conseguir terminar, ou porque já está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consegue concluir as atividades e acabar adiando a execução dessa atividade. Então, tudo é muito importante, tudo aquilo que começar a fazer, começar e terminar a atividade, para que não gere uma pendência e essa pendência não gere uma ansiedade por ter algo pendente por fazer. E muito importante também é não adiar tarefas. Tudo aquilo que fica pendente gera uma tensão por ansiedade, porque você vai ter uma pendência para resolver. E toda pendência, ela está no futuro, você tem algo para resolver no futuro, e tudo aquilo que está no futuro, para o ansioso é complicado, porque gera essa tensão por antecipação.
Então é muito importante para os ansiosos começar e terminar as tarefas e evitar adiar os seus afazeres e obrigações. Muito importante também, aprenda a respeitar os seus limites. Então, quando você sentir que você não está dando conta de executar uma atividade sozinho, aprenda a pedir ajuda, a delegar as atividades para outra pessoa, distribua as tarefas entre pessoas que possam te ajudar, evite sobrecarga de atividades, excesso de compromissos, excesso de atividades. Isso gera um estresse, porque a pessoa não dá conta de fazer aquilo fica pendente, e essa pendência gera essa ansiedade por terminar aquele a fazer. Então, muito importante aprender a delegar. E outra coisa, aprenda a dizer não. Quando você já estiver no seu limite daquilo que você pode fazer, que você tem capacidade física de executar, ou aquilo que está no seu limite do emocional, aquilo que você não aceita, que você não está de acordo, que você está desconfortável, aprenda a dizer não. Isso é muito importante. As pessoas, elas têm medo de magoar as pessoas, de que as pessoas fiquem chateadas, têm medo de consequências, e por isso elas não dizem não para a pessoa e acabam se sobrecarregando ainda mais com atividades e obrigações e coisas que vão gerar ainda mais tensão e ansiedade para ela. Então é importante, aprenda a delegar, pedir ajuda e dizer não quando for necessário. Procure passar mais tempo com familiares, com amigos, com filhos. É muito importante, os filhos precisam da nossa presença. Eu sei que o dia a dia tá bem complicado, a gente tá cheio de a fazer, cheio de tarefas para fazer, mal dá conta de fazer as coisas do dia a dia, mas as crianças, elas precisam da presença dos pais para um equilíbrio emocional, para que elas se sintam seguras, amparadas e que elas sintam os limites daquilo que elas podem e não podem fazer, para que elas possam compartilhar o dia a dia delas, o que está acontecendo emocionalmente com elas. Isso é muito importante para o desenvolvimento dos seus filhos. Então, participe da vida deles. Isso vai fazer muito bem para as crianças, para os filhos, e vai fazer muito bem para você também. Com os amigos é muito importante, com amigos e família, né, com quem você tiver mais acesso, mais liberdade para você conversar. Então, procure conversar com essas pessoas, procure expor aquilo que está acontecendo com você, se abra, tenha uma pessoa para se abrir, abrir sobre os seus problemas, suas dificuldades. As pessoas estão muito fechadas, elas se abrem em grupos de Facebook, publicamente, com pessoas desconhecidas, e as pessoas muitas vezes que estão ali do lado dela, no dia a dia dela, mal sabem o que está acontecendo com ela. Então é muito importante a gente compartilhar a nossa vida com pessoas próximas, e é importante que você também participe da vida de outras pessoas. Outras pessoas também precisam que a gente seja essa pessoa para ela. Então é muito legal a gente fazer isso vai fazer muito bem pra gente. A gente tem que ter um convívio social. As pessoas têm essa tendência hoje em dia a permanecerem muito online, ter um contato muito vazio, muito frio entre pessoas, e não tem mais esse calor humano, né? Esse contato social direto é muito importante, e as pessoas simplesmente estão abandonando isso. Isso está gerando um problema enorme emocional nas pessoas. Então nunca se viu tantos casos de depressão, de ansiedade, de transtornos da ansiedade, transtornos relacionados à depressão, a síndrome do pânico, porque as pessoas estão muito isoladas na sua casa, isolados no seu celular, no seu computador, e não tem mais esse vínculo humano. Então isso é muito importante, gente. E finalmente, se a sua ansiedade ainda assim estiver te causando sintomas físicos, sintomas psicológicos, está afetando negativamente o seu dia a dia, você já colocou em prática tudo que eu falei até agora e ainda não conseguiu resolver o seu problema, fundamental, procure ajuda. Essa ajuda pode vir de psiquiatra, pode vir de psicólogo, pode vir de terapeuta.
cada profissional vai tratar um aspecto diferente da doença chamada ansiedade, transtorno da ansiedade, enfim, síndrome do pânico, todos os aspectos relacionados à ansiedade. Então, esses profissionais vão tratar aspectos diferentes da doença. Então, o melhor dos mundos seria você conseguir se tratar com os 3 profissionais. Se não, vamos falar aqui sobre o que a função de cada profissional para você entender melhor qual você vai se sentir melhor. Então, a psicóloga ou o psicólogo, ele vai estar tratando aspectos relacionados ao seu comportamento. Então, ele vai ouvir você, todas as suas queixas, procurar onde são os seus comportamentos que estão agravando o seu quadro de ansiedade e vai te orientar como você pode fazer ou agir de forma a amenizar ou melhorar esse comportamento prejudicial. Então, a psicologia vai lidar de forma ativa com a doença. Então, você vai participar ativamente da sua cura. Então, você vai ter que fazer a sua parte. O psicólogo, ele vai apenas te guiar. Você é que vai fazer as mudanças no seu comportamento para você ter os benefícios do tratamento. Não basta apenas ir na consulta, sentar, ouvir e ir embora. Você vai ter que executar mudanças na sua vida. E quais são as funções do psiquiatra, que é o médico, no tratamento da ansiedade? O médico é o profissional que vai fazer o diagnóstico da doença, que vai nomear qual é a doença que você tem e vai te prescrever medicamentos para tratar fisicamente os desequilíbrios químicos do seu corpo. Então, o psiquiatra ele vai estar lidando com os aspectos mais emergenciais. Então, quando a pessoa está com um desequilíbrio muito grande, ele vai passar medicações. Então, vai trabalhar para tratar a ansiedade, se utiliza uma classe de medicamentos chamado antidepressivo. Antidepressivos não são medicamentos somente para depressão. Cada antidepressivo tem uma forma de agir diferente. Alguns agem tratando ansiedade. Então, são medicamentos muito comuns usados para tratar ansiedade. Então, temos a fluoxetina, temos a sertralina, a paroxetina, a venlafaxina, o citalopram, o escitalopram, a bupropiona, a buspirona. Então, tem um leque de antidepressivos utilizados para tratar a ansiedade. O que eles vão fazer? Eles vão mexer naquelas substâncias que eu falei lá no comecinho do vídeo, quando eu falei sobre as atividades físicas, liberarem substâncias no corpo que regulam o humor, regulam nossas emoções. Então, são produtos que vão ajudar a liberar serotonina, dopamina no corpo. Então, é dessa forma que eles vão estar agindo. Eles vão estar agindo quimicamente. Eles vão resolver o seu comportamento, seu problema comportamental? Não. Eles só vão estar resolvendo temporariamente o seu problema. Se você suspender a medicação, o seu problema ainda está ali. Então, eu entendo que a psiquiatria tem um papel fundamental com quadros que estão em completo desequilíbrio. Mas se a pessoa não corrigir o gatilho emocional, os comportamentos, não tem resolução. A pessoa vai ser um eterno dependente de medicamento. E eu creio que as pessoas não queiram comprar medicamentos para o resto dos seus dias. Então, temos os antidepressivos, que são usados para regular essas substâncias, e temos os calmantes para casos mais extremos, onde a pessoa tem um mal-estar muito intenso. Então, às vezes, podem ser usados calmantes para diminuir a ansiedade naquele momento. Ele não é um tratamento onde vai regular essas substâncias, eles vão estar agindo naquele momento que está sendo tomado. Diferente do antidepressivo, que é um tratamento de longo prazo. Os efeitos dos antidepressivos só se iniciam após 4 semanas de uso. Então, você não começa a usar um antidepressivo e uma semana depois você já tem resultado. Você precisa pelo menos de 4 semanas de tomar o medicamento para aquele efeito começar a aparecer e a ansiedade começar de fato a diminuir.
Os calmantes não, os calmantes eles já vão estar agindo assim que você toma. Assim como uma dipirona, uma Novalgina, que a gente tá com dor, toma, a dor passa, passou o efeito da Novalgina, se você continua com um machucado, uma lesão, ela vai voltar a doer assim que passar o efeito do medicamento. Os calmantes são a mesma coisa, são para uso imediato, então são para casos mais pontuais. Que são os calmantes? É o bromazepam, é o lorazepam, o diazepam, são alguns dos calmantes mais utilizados aí pela psiquiatria. Eles também ajudam a pessoa a dormir, quando elas têm dificuldade de dormir. Então, alguns psiquiatras passam o antidepressivo como tratamento e os calmantes para auxiliarem a pessoa a dormir, porque alguns ansiosos têm muita dificuldade de pegar no sono, ou às vezes alguns antidepressivos têm como efeito colateral mexer no sono, então a pessoa tem mais dificuldade de dormir, de permanecer dormindo, o sono fica mais leve, então os calmantes vêm para consertar o efeito colateral dos antidepressivos. Então, os tratamentos com a psiquiatria são tratamentos que se dão de forma passiva. Então, o paciente querendo ou não querendo melhorar, ele tomando a medicação, aqueles sintomas diminuem. Veja bem, os sintomas diminuem, mas o problema, o gatilho emocional, os comportamentos, eles permanecem. Então, assim que a pessoa deixa de tomar a medicação, aquele problema ele vai retornar, porque não houve uma cura da doença, houve apenas uma remediação. Então, é um tratamento passivo, porém não definitivo, na grande maioria dos casos. E o tratamento com os terapeutas? Bom, terapeuta é um termo genérico dado para uma classe de profissionais que utilizam técnicas extremamente variadas. Então, existem terapeutas que trabalham com processos ativos e com processos passivos. Quais são essas opções, por exemplo, que podem ser? Existem os florais que agem no sistema emocional, existe a homeopatia que age tanto fisicamente quanto na parte emocional e energética, existem os moduladores frequenciais quânticos que agem fisicamente, agem emocionalmente e agem energeticamente, existem tratamentos como a hipnose clínica, assim como a psiquiatria, ela vai mexer na parte comportamental, vai tratar as emoções, os gatilhos emocionais relacionados àquele problema que está sendo tratado, porém a hipnose vai estar tratando de uma forma às vezes passiva, às vezes ativa, mas é mais passivo do que o tratamento com a psicóloga, e os resultados da hipnose se dão em tempos muito mais curtos do que um tratamento tradicional com a psicologia. Então, às vezes com 3, 5 sessões, às vezes até menos, a pessoa ela se trata de algum determinado problema. Então, ela tem a resolução completa daquele problema. Mas é bem mais curto o resultado, a cura da doença se dá de forma muito mais rápida com a hipnose. Existem tratamentos mais da linha frequencial. Então, existem, por exemplo, tratamentos como o Reiki, como o EFT, como a barra de Axis, existe o Ho Oponopono, existem coisas que você pode se informar até por vídeos na internet e aplicar no seu dia a dia. Então, o Ho Oponopono, por exemplo, é uma técnica que você pode fazer sozinho e que vai te ajudar muito a limpar seus problemas emocionais, suas questões mal resolvidas. Então, o terapeuta vai lidar com um leque de opções, um arcabouço de opções. Alguns terapeutas, a maioria deles, trabalham com várias técnicas, então ele vai fazer uma avaliação do seu caso e vai ver quais são as técnicas que ele vai utilizar para ter um melhor resultado. Então, resumindo, o terapeuta vai tratar o seu problema de forma ativa e ou passiva, tá? Então, o tratamento definitivo
se dá com a psicologia e com a terapia, com os terapeutas e com os psicólogos. O psiquiatra, ele vai ser um controle durante o período de maior desequilíbrio, mas sem você olhar para o problema e lidar com as causas da sua ansiedade, esse problema não vai ser resolvido. Então, saiba que a solução do seu problema depende de que você olhe para o seu problema e queira a resolução dele. Então, não basta a gente procurar apenas soluções rápidas, como o que eu tomo para resolver eu sinto falta de ar, eu sinto dor no peito, alguém sente isso, o que eu posso tomar, alguém já tomou isso, funciona. Tudo que for tomar é uma resolução temporária, a gente só está empurrando o problema para mais para frente, então a gente não está resolvendo a causa. É fundamental a gente ir na causa para você deixar o problema para trás. Se você ficar só na medicação, só no remedinho, você não vai sair, infelizmente não vai conseguir sair desse ciclo horroroso da doença, da ansiedade e dos transtornos relacionados a ela. E se você gostou do vídeo, gostou das informações que eu dei aqui, não esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Deixe aqui embaixo os seus comentários, conte a sua história, conte o seu caso, deixe dúvidas, que eu teria o maior prazer de responder cada uma delas. Então é isso, gente. Até mais!